Irmãos, eu vou ser bem direto. Hoje eu vim falar para vocês de uma cidade chamada Sodoma. Uma cidade muito distante daqui. Para nós aqui é de difícil acesso. Mas eu acredito que o contexto em que está inserido esses versículos tem muito a nos ensinar. Cada um de nós. Gênesis 19. Gênesis capítulo 19. Amém? Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se. Indo a seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. Até aqui. Irmãos, aqui é bem claro, nesses primeiros versículos, é bem claro que Ló é o personagem que eu vou abordar hoje e a cidade Sodoma. Só para contextualizar, Ló era um homem de muitas posses e de um vasto rebanho. E o seu tio Abraão mais ainda, eles eram muito ricos. Chegou um determinado momento que os dois tiveram que se separar. Os pastores de Abraão discutiram com os pastores de Ló e vice-versa. Estava tendo muita contenda. Abraão, como um homem espiritual, né? Ele chega para seu sobrinho e diz: olha, não convém que tenha rixa entre nós. Nós somos tio e sobrinho, né? Somos da mesma família, então vamos fazer o seguinte: para onde você for, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Eu estou parafraseando. E então escolha um local para você ir. Ló, ele olha para o Vale do Jordão, isso se encontra em Gênesis 13. Ele olha para o Vale do Jordão, e o Vale do Jordão, irmãos, era um local muito bonito, fértil, produtivo, atraente. O Vale do Jordão lá em Gênesis 13 diz que ele era bem regado. Se você olhar todo o contexto bíblico, as cidades que eram bem regadas, por exemplo, Babilônia, o que é que atravessava a cidade? Um rio. Então, as cidades eram prósperas junto aos rios. Bem regada, então, nem se fala. E no Vale de Jordão, adivinha qual era a cidade mais bonita, mais próspera? Sodoma. Ló, com a sua avaliação humana, ele olha, destituído de orientação divina, ele olha e fala: é para lá que eu vou. E ele vai residir justamente aonde? Em Sodoma. Irmãos, uma das primeiras lições dessa noite, eu sempre gosto de extrair lições para o nosso aprendizado durante a semana. Irmãos, nem todo local mais bonito, mais produtivo, mais atraente é o local certo. Muito cuidado com o que fascina. Muito cuidado. Ló, ele ficou fascinado com aquele vale próspero, rico, bonito. Irmãos, a tradição judaica, historiadores, né, próprios arqueólogos da Igreja Adventista ou não, todos eles são unânimes. Eles dizem que o Vale do Jordão, ele era, até Gênesis 13, no versículo 10, diz que tinha até um apelido, Jardim do Senhor, de tão belo que era. Realmente era fascinante. Outra lição também importante, irmãos, é que a Bíblia retrata Abraão como um homem de oração. Né? A gente vê, por exemplo, tem a expressão o pai da fé. Então a gente nota que Abraão, ele era um cara realmente espiritual. Ló, nesse contexto, ele não pede orientação divina, ele não ora, ele não busca o Senhor. Ele simplesmente vai por aquilo que ele avalia ser melhor. Irmãos, nós não podemos tomar grandes decisões sem orientação divina. Quantos de nós, às vezes, irmãos, achamos as nossas avaliações pelo que é mais bonito, mais produtivo, mais fértil, mais atraente, e a nossa avaliação, irmãos, é furada. A nossa avaliação, muitas vezes, é destituída de orientação divina, e nós não podemos caminhar sem a orientação do assim diz o Senhor.
Deus disse para Ló, é lá. Não. Ló, com a sua avaliação humana, ele foi. Uma cidade bonita, produtiva, fértil, mas é Sodoma. Vocês sabem o que é que aconteceu em Sodoma. E Ló se estabelece em Sodoma. Ló e muito mais a sua esposa começam a produzir. Eles produzem, ficam ricos, eles já tinham posses e agora eles vão produzir mais ainda. A gente vai ver aqui no contexto. Irmãos, abram suas Bíblias em Ezequiel 16. Ezequiel capítulo 16. Eu acho que eu vou precisar da ajuda de algum irmão e da igreja. Algum de vocês tem uma versão no verso 49, Ezequiel 16, algum de vocês tem uma versão da Bíblia que fala ociosidade? Leia aí alguém que tenha a palavra ociosidade. Verso 49, procurei Ezequiel 16, 49. Como é que diz aí na versão? Eu vou ler a minha versão, tá? Na minha versão diz assim, ó. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fatura de pão e próspera tranquilidade. Em algum de vocês tem a versão ociosidade? Não, né? Na irmã ali, a irmã tem a palavra ociosidade. No original, irmãos, é exatamente isso que quer retratar. Irmãos, Sodoma, o contexto de Sodoma em que Ló estava inserido com sua família, eu já disse, era uma cidade muito produtiva, realmente. Para se ganhar dinheiro era muito fácil. Mas a cidade era ociosa. Ela gozava, em outras versões, gozava de uma tranquilidade. Imagina você estar num local festeiro, como era Sodoma, e um local ocioso. Irmãos, recentemente, talvez até algumas pessoas ainda estejam de quarentena, nós passamos por um momento de que fique em casa. Eu nunca ouvi falar tanto fique em casa como nesses últimos dias. E foi fácil perceber que algumas pessoas falavam, cara, que tédio, não tem nada para fazer. Tivemos momentos de ociosidade, e é nesses momentos, irmãos, que a gente faz muita besteira. Os momentos que nós estamos ociosos. Tem um ditado, não sei se é uma verdade, mas eu acho que faz um pouco de sentido. Eu acho que é mente parada, oficina do diabo, alguma coisa assim, não é isso? Mente vazia, exato, mente vazia, oficina do diabo. Irmãos, aqui é uma retratação de que a cidade de Sodoma e Ló, que era um homem justo, a Bíblia retrata Ló como um servo justo. Ló, ele vai parar nessa cidade e ele começa a ficar um cara ocioso, nas suas horas de ociosidade, ele começa a fraquejar, a gente vai ver aqui. Outra característica de Sodoma, agora negativa, é que Sodoma era um local extremamente promíscuo. Não somente em termos de sexualidade, mas era extremamente carnal. A paixão carnal, ela imperava. Se você ler o contexto de Gênesis 19, você vai ver que chegam esses dois homens lá, né, dois anjos, mas homens. E os habitantes dizem assim, ó, os moços e os velhos, ou seja, os jovens, eles queriam abusar de homens. Ou seja, a homossexualidade lá era altíssima. Ló, em um momento de desespero, eu acho, toma aqui as minhas duas filhas virgens, façam o que quiser com elas. E eles preferem, a gente sabe da história, eles preferem quem? Os homens do que as mulheres. Sodoma era um local terrível. Eu, na minha fala inicial, na minha introdução, se é que teve introdução, né? Eu já fui direto ao ponto. A primeira frase que eu disse, irmãos, é que hoje eu vim falar de vocês de uma cidade muito distante. Só, irmãos, que realmente, será que Sodoma está distante? Será que Sodoma, eu não estou mais falando da física, porque essa não existe mais. Será que Sodoma está distante de cada um de nós? O que a Bíblia está querendo nos dizer?
que muitas vezes, irmãos, nós estamos inseridos em Sodoma. E o que é pior, muitas vezes Sodoma está dentro de nós. E assim como Ló, nós temos que fugir. É isso que Deus quer falar para cada um de nós. Tem uma máxima, que é o tanque batismal, né, do aeroporto. Muitas pessoas pensam assim: quando você se batiza, o velho homem morreu e agora você é uma nova criatura. Irmãos, o velho homem ainda continua. A natureza carnal, essa natureza ruim, ela só vai sair naquele grande dia. Se batize, nasça de novo, mas brinque com a sua natureza carnal para você ver. Dê brecha para o pecado para você ver se não ressurge. É por isso que Colossenses 3,5, o apóstolo Paulo diz assim, ó: fazei morrer a vossa natureza terrena. E ele vai listar prostituição, avareza e por aí vai. Cada um de nós, irmãos, somos infectados por um vírus muito mais forte que o Covid-19. O Covid-19 é brincadeira. O vírus do pecado, ele causa a morte. Mas não somente a morte física, mas a morte eterna. E o servo de Deus e a sua família estavam inseridos nesse contexto. Note, irmãos, que Ló, ele começa a ter um conflito na sua mente. Talvez algum de nós passamos ou estamos passando, ou talvez iremos passar por certos conflitos em nossa mente. Abra sua Bíblia, olha o que estava acontecendo na mente de Ló. Vá lá para a segunda carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, 2 Pedro 2, eu vou ler o verso 6 até o verso 8, eu acho. Deixa eu ver, até o verso 8. Amém? 2 Pedro 2, 6 a 8, diz assim, ó: e reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, olha só, irmãos, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Irmãos, prestem atenção. Prestem atenção que isso aqui é muito importante. Ló, ele sai de Abraão, do convívio ali de Abraão, tem a sua avaliação sem orientação de Deus, vai parar realmente numa terra muito bonita, produtiva e muito mais. Ele se estabelece em Sodoma e ele começa, irmãos, aqui diz que ele começa a ver coisas imundas. Aqui diz que ele via e ouvia coisas depravadas, coisas que não faziam parte dos seus princípios. Acontece, irmãos, que Ló, ele não saiu de Sodoma. Ele diz que atormentava sua alma. Essa atormentava sua alma não tem nada a ver com alma no sentido de alguma entidade. Era a sua mente. Ele travava um conflito na sua mente. Irmãos, ele foi para uma cidade realmente muito bonita, produtiva, e teve que pesar na balança. Eu fico aqui para acumular riquezas, mas eu fico nessa podridão. E a sua mente, irmãos, no livro Patriarcas e Profetas, página 159, diz que a fé de Ló começou a enfraquecer. Como é que não enfraquece? Irmãos, muitas vezes estamos em ambientes que nós vemos e ouvimos, como Ló ouviu, coisas, e muitas vezes não tomamos a decisão, porque é o emprego melhor, é mais lucrativo, ou mais produtivo, ou aqui eu ganho mais. E a mente de Ló, irmãos, começou a enfraquecer, a sua fé começou a desmoronar, porque ele via as perversidades de violência, sexuais, era uma coisa assim terrível. O que a cidade tinha de bonita, fisicamente, ela tinha de feia, fétida, improdutiva, espiritualmente falando. E a Bíblia diz, justo Ló. Ela usa essa expressão, justo. Ela não diz um ímpio, ela diz um justo Ló.
Irmãos, a Bíblia quer dizer, irmãos, que muitas vezes nós podemos ter esse conflito na nossa mente. Mas Jó, toda vez que eu falar Jó, entenda que é Ló, tá? É que eu confundo muito. Toda vez que eu falar Jó, é Ló. Ló, irmãos, ele não teve, pela sua fé enfraquecida, a coragem ou a atitude de sair dali. Não era um local para ele ficar ali com a sua família. Irmãos, pode notar que ao ele condescender ou ele ceder aos poucos, Ló ele começou a pensar como sodomita. Ele começou as suas filhas começaram a ter pensamentos sodomitas. A sua mulher começou a enraizar Sodoma. Sodoma começou a entrar neles. É o pior. É interno, não é somente aqui, mas é uma coisa interna. Começou a internalizar. Olha só, vocês lembram da história? Quando Ló sai de Sodoma e ele e as suas filhas percebem que talvez a sua descendência acabe, o que é que as filhas deles fazem? Embriagam o pai, têm relação sexual com o pai. Eles pensavam já como Sodoma. Sodoma já estava dentro deles, irmãos. Lembra o pensamento de Ló? Pega as minhas 2 filhas, fazem o que quiser com elas. Isso é atitude de pai? Não, irmãos, Ló já estava pensando como Sodoma. A Bíblia não relata quantos anos ele ficou em Sodoma, mas ele absorveu Sodoma. Muitas vezes, irmãos, nós absorvemos Sodoma. Nós não podemos namorar como sodomitas, nós não podemos ter um casamento sodomitas, falar como sodomitas. Sodoma tem que sair da gente. Assim como Ló teve que ser arrancado de Sodoma, Ló, ele não saiu. Ah, é para sair? Ah, tá bom, junta as coisas e vai embora. Não, irmãos, ele teve que ser tirado de Sodoma. A Bíblia relata que os homens pegaram Ló e sua família e arrastaram para fora da cidade. Irmão, será que hoje algum de nós precisa ser arrancado de Sodoma? Será que, assim como Ló, não temos forças para sair de certas circunstâncias que a gente sabe que é errado e tem um conflito na nossa mente e a gente não tem força para tomar decisão? Que Deus tome a frente da nossa vida e que, se for preciso, nos arranque de lá. Irmãos, vou contar aqui um pequeno testemunho para vocês terem a noção, a dimensão. Bem rápido. Aquele relógio ali está certo, irmã Fatinha? Vai dar 7h05, né? 7h10. Termina 7h15, é? 7h20? 7h30? Acho que vai terminar antes. Olha só, um tio, isso é uma história real, tá, irmão? Não é fictício, não, é uma história real. Um tio, ele, na verdade, o sobrinho dele perdeu um pai. Esse rapaz chegou para o pastor da sua igreja, não vou citar aqui o nome da igreja, né, por uma questão de ética. Esse sobrinho chegou para o padre, chegou para o pastor e disse: olha, gostaria muito de conversar. E ele abriu o coração. Ele: olha, você sabe que eu perdi meu pai, há alguns anos também perdi minha mãe, minha irmã cometeu suicídio, a minha vida está assim, está complicada. E o pastor se condoeu, se teve compaixão daquele rapaz. Realmente, irmãos, é uma situação difícil. E o tio dele, vendo aquela situação, chamou o sobrinho para morar com ele. A tia dele era mais ocupada que o tio, e ela saía muito. E em uma dessas ocasiões que a tia saiu de casa, o tio chamou o sobrinho e disse assim: olha, você vai ficar aqui, você vai ter casa, comida e etc. Mas tem um preço, né? Tem um preço a pagar, não vai ser de graça, vamos dizer assim. E o sobrinho ficou meio que triste, porque ele não tinha renda, ele só estudava. Só que o preço a ser pago, irmãos, era sexo. O tio queria abusar do sobrinho e vice-versa. E eu não estou falando de uma igreja batista ou católica, eu estou falando de uma igreja que termina com o 7º dia. Oi? Hã? Exato. Irmãos, Sodoma está muito mais perto do que a gente imagina. Muito mais.
Quando a Bíblia diz vigie e ore, ela não está brincando. Ela sabe a nossa natureza. Muitas vezes a gente vai para Sodoma porque é mais bonito. Muitas vezes a gente não sai dali, mesmo vendo e ouvindo, a gente não sai. E o que Deus quer falar para mim e para você hoje, irmãos, é que nós devemos fugir. Fugir, fugir. E se não tivermos forças para isso, que Deus nos arranque de lá. Você deve estar se perguntando, assim como eu me perguntei, como é que pode? Peraí, vamos aqui raciocinar. A gente escuta o sermão, mas a gente é ser pensante, né? A gente raciocina. Ló, ele estava com a fé enfraquecida. Ló, ele estava cedendo. Ló, ele já estava assimilando Sodoma. Peraí, por que ele não foi destruído? Porque Deus não quis livrar só ele e sua família? Será que os calvinistas estão certos? Irmãos, eu vou apresentar 2 motivos. E essa é outra lição importante que nós como igreja devemos exercer todos os dias. Primeiro motivo, misericórdia. Sabe por que eu e você muitas vezes não somos destruídos, irmãos? Por causa da misericórdia do Senhor. Porque Deus tem um plano, irmãos, na minha e na sua vida. E o segundo motivo, irmão, sabe por que Ló não foi destruído? Porque ele tinha um tio que colocava o joelho no chão pelo seu sobrinho. Talvez, irmãos, nós como filhos não temos destruído na Sodoma da vida porque tem uma mãe que coloca o seu joelho no chão e intercede por mim e por você. Muitos jovens, irmãos, a igreja ora, tem um pai e a mãe de oração. Irmãos, a oração intercessória, ela é vida para a igreja. Eu tenho certeza, irmãos, que muitas coisas foram evitadas na minha vida, porque eu sabia que tinha uma igreja e o joelho no chão orando por mim. E esse, irmãos, deve ser o nosso papel como pai, como mãe, como irmão em Cristo. Muitas vezes a gente está no PG ou em uma reunião, o irmão conta ali uma oração, a gente faz a oração ali no dia, na semana nem lembra. Irmãos, Abraão, embora tenha se separado fisicamente do seu sobrinho, ele intercedia por ele. Lembra que Abraão intercedeu por toda a cidade? Senhor, se tiver 50, e 40, e 30. Ló foi salvo. O texto, o hino inicial que eu fiz de propósito, toda vez que eu escolho esse hino, eu fico olhando para as pessoas que vão cantar. Eu não conheço esse hino, não. Eu fico só olhando. Qual é o hino? 399. É difícil, né, irmãos? A gente não é muito habituado. Vamos dar continuidade. Uma coisa muito importante que nós devemos gravar na nossa mente. Pedir orientação ao Senhor. Irmãos, nós pedimos orientação para as pequenas coisas, quanto mais para as grandes. Né? Então, a gente não pode se basear somente na nossa avaliação humana. Eu sei que... Não, é orientação divina. Intercessão, não condescender, a gente vai cedendo às vezes, irmãos, isso é muito perigoso. Porque às vezes a gente pensa que a gente cai no buraco de uma vez. A fé vacilou e pronto, aconteceu um terremoto e a gente caiu. Não, a gente às vezes vai caindo, é degrau. A gente vai descendo degrau. Quando a gente olha, a gente está muito longe, mas não sabe por que é. Porque vai cedendo. Irmãos, note, todos nós devemos ser pessoas de oração. A igreja ora. A igreja ora, intercede, a igreja clama. Note que se você não leva uma vida de oração fervorosa, em primeiro lugar, você não tem comunhão com a palavra. É impossível você ter comunhão com a palavra. Eu digo comunhão, não é a reunião do culto de domingo, escola sabatina, estou falando de comunhão. E não ter uma vida de oração, é impossível. Desassociar isso não dá. Muito importante, 1ª carta de Coríntios, capítulo 6. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 6.
Amém? Na minha versão diz assim, o versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, e nem que, irmãos? Na versão de vocês diz o quê? Sodomitas. Irmãos, na época que o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, vamos colocar aqui na 1 Coríntios 6,9, tá? Vamos colocar aqui que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aqui à igreja de Coríntios no ano 50, ou no ano 60 para arredondar, né? No ano 50 por aí. Irmãos, uma pergunta para a igreja. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, existia a cidade de Sodoma, sim ou não? O que é que vocês acham? Sim ou não? Quando o apóstolo Paulo enviou essa carta à igreja de Corinto, existia Sodoma? Sodoma já tinha sido destruída há muito tempo. E imagine no ano 50, nem tinha mais nem cinzas. E por que ele fala sodomitas? Irmãos, não era o habitante de Sodoma literal. Ele não está falando do habitante literal de Sodoma, mas ele está falando da prática. E outra, uma observaçãozinha, um parênteses na verdade. Sodomita não é simplesmente restringido só àquela pessoa que tem aquele tipo de sexo que é muito falado. Não é isso, é muito mais abrangente que isso. Ficarão de fora do reino sodomitas. E a gente sabe, irmãos, a Bíblia diz que nós podemos estar vivendo em Sodoma. Vocês sabem que a cidade, o contexto desse Gênesis 19 é um contexto de juízo. Olha o que aconteceu com a cidade. O que Deus quer nos falar essa noite é um contexto de juízo. Nós temos que sair ou ser arrancados, dá no mesmo, de Sodoma urgentemente. Se é que, porque lá em Coríntios, 1 Coríntios 11, lá diz, olha, vocês façam um examínio na mente de vocês, cada um se examine, não é isso? Ali é o contexto de Santa Ceia. Então a gente escuta essas palavras e fica refletindo. O que eu preciso, o que esse cara aí veio falar para mim essa noite? O que é que Deus está querendo me dizer essa noite? E aí a gente entende nesse texto, irmãos, que os sodomitas, eles vão ficar fora do reino de Deus. E outra coisa muito interessante, Ló, você pode conferir isso em Gênesis 19, 16, que quando os homens chegam para Ló e dizem assim, olha, vai ser destruído, não somente Sodoma, mas isso aqui vai ser, sabe, essa coisa bonita, atraente, produtiva, vai ser destruído, vai cair fogo do céu. Saia daqui, você e sua família. E no verso 16 de Gênesis 19, diz que Ló e sua esposa se demoraram. Irmãos, eles construíram tanto, eles estavam estabelecidos, mas eles demoraram. Você vai ver que ele não saiu de imediato, ele demorou. E no mesmo livro, Patriarcas e Profetas, se não me engano, na página 160, diz que se Ló não tivesse demorado tanto, talvez sua esposa estivesse viva. Sua esposa sairia com vida, porque eles já estavam muito longe, já estariam muito longe. Muitas vezes, irmãos, a gente se demora. A gente ouve a voz, ouve o chamado, ouve a repreensão, a exortação, mas a gente se demora, porque a gente fica avaliando, com os nossos olhos humanos, a gente fica avaliando as situações. Lucas, o evangelista Lucas, no mesmo contexto de fuga, aquele contexto de Mateus 24, quando vides o abominável da desolação, os evangelhos sinóticos, Lucas vai dizer assim, olha, Jesus falando para a sua igreja, lembrai-vos da mulher de Ló. Um dia eu já preguei isso aqui no aeroporto. Ele diz assim, olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Quando vocês vêem essas coisas acontecendo, não volte para buscar sua capa, ou coisa assim. Lembre da mulher de Ló.
A mulher de Ló representa, irmãos, aquelas pessoas, pode ser eu também, que mesmo saindo de certa situação, no caso Sodoma, mas o coração dela estava completamente fixado em Sodoma. Ela sai fisicamente de Sodoma, mas o seu coração permanece lá. E olha o que aconteceu com ela. Sodoma está longe, irmãos? Não. Por isso a importância de nós nos cercarmos do que nos regenera. É ela, irmãos, a água que limpa. É isto aqui que nos limpa de verdade. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, isso simbolicamente falando, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, tudo isso aqui fica mais claro. Ainda não estava claro na mente de Ló. Talvez não esteja claro ainda para alguns irmãos hoje, mas nós precisamos ser arrancados de Sodoma. E um dos últimos textos dessa noite, não menos importante, 1 Timóteo 4, primeira carta ao Timóteo, no capítulo 4. Isso, 1 Timóteo, vou pegar aqui minha peça. 12, versículo 12. Amém? Ninguém despreze o que, irmãos? A tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e em que, irmãos? Na pureza. Irmãos, essa mensagem de Gênesis 19, ela é uma mensagem que nos diz, que ela tem vários ensinamentos para cada um de nós, como eu disse no começo. Mas ela é um chamado, irmãos, para a minha vida, a pureza. Torna-te padrão em várias coisas, mas também na pureza. Irmãos, nós, como igreja, nós temos a obrigação moral e divina de educar as nossas crianças na pureza. Irmãos, a pureza hoje em dia é algo estranho, é estranho. Note, quem hoje se preserva virgem até o casamento? É difícil, e se fizer isso, é motivo de zombaria. Olha o doido, olha o trouxa, sei lá. Eu já vi gente zombando porque o rapaz e a moça decidiram se preservar. A pureza é algo estranho, irmãos. É algo que às vezes é esquisito. Sabe por quê? Porque a Sodoma aflora. Ela entrou na igreja com força mesmo. E a pureza é algo assim meio que torto, difícil. Tem jovens que já nasceram no Evangelho, já nasceram na igreja. Tem outros, como eu, que cheguei aos 31 anos. E os dois, seja um ou outro, vai trilhar o mesmo caminho, árduo, difícil, mas nossas crianças que nasceram já na igreja, nós temos a obrigação moral de falar essas coisas. De dizer, de ensinar a pureza, torna-te padrão na fé, no procedimento. Agora, como é que nós vamos ensinar a pureza se nós não somos? Elas vão ver o que? A criança ela vai assimilar mais o que você fala ou o que você faz? É óbvio o que você faz. Às vezes ensinamos com a boca, mas destruímos com o comportamento. E matamos nossas crianças. Um exemplo, bem facinho. Como adventistas temos uma mensagem linda de saúde. Irmãos, refrigerante faz mal. No almoço na igreja é só grãos, coisas diets, suco, sem açúcar. Mas em casa é uma Coca-Cola gelada. Qual é a mensagem? Qual o sentido? Me explica. Não é uma coisa meio assim... Bom, eu não gosto de falar mal da igreja, então eu vou ficar calado. Irmãos, para finalizar,
eu quero finalizar. A moça vai cantar, né? Então, depois que ela cantar, eu dou a mensagem final e a gente vai para os nossos lares. Mas, irmãos, eu faço um apelo a cada um de nós. Todos nós devemos fazer um exame de consciência. Assim como Ló travou a mente em sua cabeça, travou uma batalha em sua mente, essa batalha, irmãos, às vezes chega na nossa mente também. Porque muitas vezes a gente vê Sodoma na nossa frente. Ou talvez praticamos. Mas o chamado de Deus, irmãos, para cada um de nós hoje, é para que mesmo que você não tenha força de sair de certas situações, que você clame ao Senhor. E se preciso for, Ele vai te arrancar de situação qualquer que for, para a sua honra e a sua glória. Que essa igreja ela seja ricamente abençoada, que meus irmãos da fé possam se alimentar cada dia mais da palavra, e que assim como Ló, irmãos, que nós sejamos expulsos de Sodoma, porque Sodoma simboliza tudo que não presta. Amém? Depois que a irmã louvar o Senhor, pode vir. Eu vou dar a mensagem final. Oi, som. Hoje se ouvir da sua voz, não endureça vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com um toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com um toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor,
Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Amém. Irmãos, quando eu estava me casando, eu cheguei para minha esposa e conversei com ela bem baixinho. A gente tinha acabado de casar. Sabe aquele momento assim, enfim, sós, né? E ela estava tirando a roupa um monte de roupa, né? Que noiva é um monte de roupa. E ali eu chamei ela para conversar. E eu falei assim, olha, eu não te prometo ser fiel. Ela regalou, ela já tem um olho grande. Quem conhece minha esposa já sabe. Ela tem um olhão. Ela regalou os olhos. Mas eu estava falando baseado na palavra de Deus. Tudo foi baseado na palavra de Deus. E eu disse a ela, olha, eu não te prometo ser fiel, nem te respeitar. Cuidar de você também não. E fui falando, e ela já estava quase que, vamos cancelar isso aqui? Mas uma coisa eu prometo, buscar a Deus todos os dias, porque eu não tenho a mínima condição de ser fiel a você. Irmãos, nós, pelas nossas próprias avaliações, nós não temos condições de ser fiel a Deus de jeito nenhum. Humanamente falando, nós somos pecadores, irmãos. Se a salvação pudesse ser mérito humano, ninguém se salvaria. Nós não temos nada de bom em nós. Cristo, Ele redimiu a sua igreja. Cristo, Ele lavou a sua igreja com seu sangue. É por isso que nós temos o privilégio hoje de sermos chamados de igreja. E não é qualquer coisa ser igreja de Cristo. Humanamente falando, irmãos, nós somos destituídos de qualquer bem. Mas uma vez renovados em Cristo, uma vez que nós nos entregamos a Ele, irmãos, isso é a maior riqueza de um homem, quando ele se entrega a Cristo. Quando eu digo homem, é homem e mulher, é humanidade. Não existe maior riqueza, você que é jovem, você que já tem mais experiência, não existe maior riqueza do que o Evangelho. Vocês lembram de Mateus 11? Os cegos vêm, os coxos andam, até os mortos ressuscitam. E aos pobres é pregado o Evangelho. Porque não tem maior milagre que esse. Eu posso voltar a enxergar por uma questão medicinal, uma cirurgia, mas o meu coração ser convertido, aí está o milagre. É o verdadeiro milagre. Se manter puro, irmãos, é milagre. Sair de Sodoma é milagre. Que Deus nos conceda esse milagre a cada dia, para a honra e a sua glória. Amém, irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais uma vez falar à tua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Obrigado porque o teu amor nos alcança, Senhor. A tua graça, ela é maravilhosa nas nossas vidas. Ló e Sodoma tem muitas coisas a nos ensinar, Senhor Deus, como diz a tua santa e boa palavra. Ló representa, Senhor Deus, como já foi dito aqui, as nossas avaliações
destituído da tua orientação. Ló representa, Senhor, cada um de nós que muitas vezes estamos inseridos naquele local que a gente acha que é o melhor, mas não é. Estamos metidos em impurezas, adultérios, promiscuidade. Mas assim como Ló foi arrancado de lá, Senhor, salva-nos também. Senhor, que a tua igreja, que essa família aqui do aeroporto, ela seja unida, que haja unidade, que haja paz, que haja harmonia nessa casa. Que as obras do maligno sejam repreendidas em nome de Jesus. E que o teu santo e bom Espírito, Senhor, esteja habitando em nosso coração. Muito obrigado, Senhor, pela tua mensagem, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, muito obrigado. Estava com saudade de vocês, viu? Até a próxima, tá bom?